Então, pessoal, na aula de hoje, a gente vai falar sobre personas. Eu vou começar mostrando um exemplo e, em seguida, depois eu vou falar um pouquinho do conceito e disponibilizar o template para vocês, tá? Esse projeto consiste em desenvolver um aplicativo para capturar a redação de alunos do ensino fundamental e, a partir dessa captura, fazer a extração, né, o reconhecimento e extração do texto para que fosse feita uma análise textual e dada a devolutiva para o aluno, por exemplo, para ver se a redação tinha coesão textual, para ver se não tinha plágio, para ver se não tinha fuga ao tema. Então, nesse projeto, uma das primeiras atividades que a gente fez foi justamente definir a persona. Então, tem aqui uma foto, né? Uma foto de um banco de imagens, não é uma pessoa real, né? Mais representativo, do Rafael. O Rafael ele tem 13 anos, ele cursa o sexto ano do Fundamental, ele é brasileiro, é, ele mora com a mãe, padrasto e três irmãos, e é ajudante de serviços gerais. Aí aqui tem uma frase que representa essa persona, né? Como se você tivesse entrevistado a persona e ela vai ter uma frase aqui que represente justamente os anseios dela, tá? Acho que tem alguém com o áudio aberto aí, pessoal. Sei o que eu quero dizer, mas não consigo escrever de maneira que o professor compreenda. Então, quando a gente está no contexto, tá? É importante que essa frase seja no contexto. Quando está no contexto de escrita de texto, esse é o anseio do Rafael, tá? E aí a gente tem aqui os objetivos dessa persona e as frustrações. Objetivos: conseguir interpretar melhor os textos das provas, escrever histórias com uma boa escrita. Frustrações dele: ter dificuldade na escrita de interpretação e tem notas baixas em redação. E esse retângulo aqui logo abaixo, ele vai detalhar essa persona. O Rafa, percebendo até que utilizaram aqui um apelido, né, para ficar mais real, né, aqui a persona. O Rafa é um adolescente, estudante do sexto ano do ensino fundamental, numa escola pública na cidade de Cametá, Pará. Não consegue obter notas altas nas redações devido à carência no ensino-aprendizagem de prática de escrita. Ele quer melhorar seus textos, mas estuda no período da manhã e pela tarde ajuda a família nos serviços gerais solicitados pela mãe e pelo padrasto, como também ajuda a cuidar dos irmãos. Sonha com uma mudança de vida e sabe que para isso precisa melhorar suas habilidades. Então, esse detalhamento ele envolve desde questões pessoais da vida, da família da persona, tá? Até relacionado ao seu objetivo. Então, dele não conseguir obter notas altas em redação, dele querer, né, ter um anseio ali de querer melhorar, né, mudar de vida, e sabe ali que ele precisa melhorar essa habilidade de escrita, que o estudo é o caminho, tá bom? Então, aqui a gente tem uma pessoa que ajuda a gente a visualizar melhor qual é o nosso público-alvo, no caso desse projeto, para consumir o aplicativo. E quando a gente fala de persona, é interessante que a gente faça uma distinção em relação a outros tipos de apresentações, como, por exemplo, público-alvo. Público-alvo já é um recorte demográfico, socioeconômico e comportamental de um grupo que pode ser um futuro consumidor do seu produto. Ele não é o consumidor em si, né? É como o alvo. É aquilo que eu vou tentar atingir. Mas quando eu falo ali de público-alvo, ainda não estou falando de uma pessoa em si, né? Estou falando de um grupo ali que talvez tenha comportamento de grupo, né? Então, eu quero saber de coisas mais gerais, como idade, né? Faixa etária desse público-alvo, o sexo predominante, né? O percentual aqui, qual é a formação educacional, qual é o poder aquisitivo desse público-alvo,
qual é a classe social, onde ele reside, localização e hábitos de consumo. Pode falar. Alguém levantou a mão? É que eu não estou vendo a tela do chat. Professor, boa noite. Eu Boa só noite. fiz uma pergunta no chat aí, se está sendo gravada a aula, só para a gente poder constar depois. Tá sendo gravado sim. Ah, ok, obrigado. De nada. Então, o público-alvo ele é mais vago, ele é mais amplo, ele é uma visão mais holística de quem eu tenho que atingir, tá? Aí vamos pular aqui para o nosso cliente ideal. O cliente ideal já é aquele consumidor que toda empresa deseja. É aquele que engaja com a marca, ele entende o produto, consome com frequência e se sente satisfeito. É o fanboy lá do iPhone, né? Que ele, no lançamento, ele já quer pegar o produto ali recém-lançado, ele divulga, né? Faz propaganda grátis, ninguém precisa pagar ele, ele está ali fazendo propaganda do produto. E dessa forma ele acaba conseguindo atrair outras pessoas. É o cliente ideal. Então, nele a gente consegue já identificar qual é o nível de engajamento com a marca. Eu estava falando aqui do iPhone, né? O cara que consome iPhone já consome também o tablet, o notebook da Apple, todo o kit de produtos, né? Ele vai além de um simples consumidor. Então, tem frequência de compra, o quanto ele conhece do produto, do processo produtivo, o quão importante o produto é para ele. Ele tem um alto potencial de recomendar o produto para outras pessoas e tem um ticket médio que faz com que ele, de maneira recorrente, esteja ali consumindo aquele produto, tá? E aí a gente tem aqui entre os dois a persona, que a gente busca informações personalizadas e reais dos consumidores. A ideia é representar um cliente mais próximo possível do real, humanizando ele. Então, quanto mais realista ser essa descrição, essa representação, melhor para a gente, tá? Eu tava mostrando aqui essa persona do estudante, né, do Rafael, estudante do ensino fundamental. Então, é que quem olhar achar que existe mesmo esse Rafael lá em Cametá, tá? E isso vai servir para que a gente faça um design, pessoal, centrado no usuário. Que a gente projete na solução centrada no usuário. Por isso que vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na disciplina, definir a persona, para que a gente possa, toda vez que a gente for avançar no nosso projeto, que a gente for tomar decisões, a gente fala, não, isso daqui eu estou fazendo para o Rafa. O Rafa está tendo dificuldade de interpretar texto, ele quer melhorar de vida, que tem em perspectiva quem vai consumir aquele produto, tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Pode falar. A minha dúvida, assim, em relação, na hora de, assim, da pesquisa, por exemplo, na hora de ter esse mapeamento de persona, tipo, no caso aí, é um exemplo, né, do Rafael, né? E se a gente fosse falar de um grupo, por exemplo, eu tenho um grupo e eu queria mapear esse grupo específico, assim, não necessariamente uma pessoa, né, tipo, você aplicaria também mapear desse jeito, assim, como é feito por uma persona, né, que é alguém específico? Nesse caso aí, César, teria que fazer várias pessoas, tá? Então, no teu caso, né, a gente tem um gerente de projeto e a gente tem líderes. Tu poderia fazer a pessoa do gerente, da gerente, e dois ou três é muito, né, para disciplina, tá? Tá pensando na disciplina. Dois perfis de liderança. Por exemplo, a pessoa que é um líder que contribui com a comunicação, faz uma comunicação efetiva, e uma pessoa que é um líder que ele não contribui tanto para a comunicação efetiva. Então, se eu vou trabalhar com um grupo, é bom eu explorar as bordas, as fronteiras. Alguém que é um cliente real
que vai contribuir comigo, digamos assim, né, que tem um perfil favorável, e alguém que é um cliente real, mas que não é tão colaborativo. E talvez um meio termo, tá? Então a gente já, se tivesse tempo, eu ia falar para te fazer, pode fazer depois da disciplina, tá? Eu ia falar para tu fazer uma liderança neutra. Vamos supor assim, que ela faz ali quando solicita, mas não é tão proativo. Um líder proativo em relação à comunicação e um líder reativo em relação à comunicação. Aí teria 3 pessoas de liderança mais uma pessoa de gerente de projeto. Aí, no caso, aqui, num cenário, vamos supor, cenário ideal. Aí seria realmente mapear um por um, né? E aí ter esse mapeamento É, de cada pessoa. o que a gente faz para definir uma persona? A gente faz uma pesquisa de mercado e basicamente entrevista, assim, sabe? A gente pode fazer entrevista para com base nessas respostas, com base nesse, nessa média de perfis, a gente possa criar uma persona. Então vamos supor, lá no projeto tem 7 lideranças, não sei se é isso mesmo, né? Tem 7 lideranças, e tu entrevistaria as 7 lideranças. Aí tu ia ver assim, olha, não, o perfil predominante são pessoas que não contribuem com a comunicação. Então essa vai ser a persona que vai representar os líderes de frente aqui para mim. Eu vi aqui um perfil muito caricato, né, de alguém que contribui, um que não contribui e um neutro. Acaba que tu vai precisar de conhecimento de causa para poder escrever da persona. Isso daqui eu não vou tirar da minha cabeça. Eu vou precisar fazer minha coleta de dados. Tem que ter o meu embasamento. Geralmente é feito através de entrevista. E aí as entrevistas vão fazer com que eu comece a perceber um padrão. Eu entrevistei 10 alunos do ensino fundamental. A maioria tem essa dificuldade, sabe? A maioria ajuda em casa. Então eu vou trazendo isso para representar a real. É a predominância na minha população, na minha amostragem. Entendi. Eu tava pensando aqui da apresentação ontem do Ebert, né? Uhum. Tipo, ele pode até falar melhor ainda. E, tipo assim, não sei, Ebert, se você vai ter acesso ao, ao público, né? No teu caso, eu sou um motorista, né? Pra fazer entrevista diretamente. Tipo, quando a gente não tem acesso, aí, tipo, a gente vai na literatura e consegue mapear como... Ou tem, tipo, realmente tem que ter uma entrevista, né? Tipo, pra... Porque no meu caso também pode ser, vamos supor, que, mas tem um caso que de repente a pessoa não está disponível, ou terminou o contrato, saiu, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente não tem acesso, a gente justifica e fala, ou de repente a gente não tem. Para disciplina É, na vida real. né, não, a pesquisa mesmo, tipo, a aplicação da pesquisa mesmo. Não, aí tem que ir atrás mesmo, tem que fazer entrevista ou geralmente as empresas elas contratam ah, contratam ou alocam alguém daqui para poder fazer essas entrevistas e definir a persona, né? Até que o Uhum. projeto lá da ELXR, eles falam que tinha consultoria só para fazer essa parte de persona, entrevistas, né? Sim. Então, no cenário ideal, eu teria que fazer muita entrevista para me ter esse cliente real bem mapeado. O cenário ideal seria quanto mais entrevistas melhor. Agora, aqui para a disciplina, como a gente está colocando para entregar segunda-feira, vai ter que ser com base no conhecimento de causa de vocês, tá? Porque muito dificilmente vocês vão conseguir entrevistar alguém sábado, domingo. Uhum. Vai ter que ser no que vocês já pesquisaram em si, né? Com quem vocês já conversaram. Aí vocês vão ajustar. Vocês escrevem a persona. Se der, mostrem para alguém. Fala, você acha que isso aqui representa um professor de engenharia de software? Você acha que isso aqui representa uma liderança? Validar minimamente ali com alguém, sabe? Só para ter
embasamento. Mas pelas conversas que a gente teve, eu acho que a maioria de vocês tem esse contato. Quem apresentou ontem, né? Pelo menos, quem apresentou ontem, eu acho que a maioria já teve esse contato com o público-alvo. Mais uma dúvida. Pode falar. No caso da entrevista, tá? No caso da entrevista, como a gente vai mapear, tipo, esse perfil, né? Teriam que ser realmente perguntas, só perguntas abertas mesmo, né? Não deveria ter, por exemplo, perguntas fechadas. Ah, tu acha isso ou não acha? Sim ou não, né? Tipo, nesse sentido. Enviesaria, né? Esse mapeamento, já Boa que a gente... pergunta. Boa pergunta. Tem que ser mais uma escutativa. Tem que mais ouvir do que induzir ali. Agora, eu preciso sim dessas perguntas estruturantes, né? Como, por exemplo, aqui, eu tenho as questões demográficas, né? Como idade, educação. Essa naturalidade, na verdade, ideal que fosse a cidade aqui. Acho que preencheram errado aqui, os alunos. Bom, então aqui tem esses dados que são demográficos, ok? E aqui a gente pode já fazer a pergunta, mas sem opção de resposta, né? Sem induzir aqui e enviesar minimamente a resposta. Então, por exemplo, a liderança parece que as perguntas que tu fez, em que você geralmente você toma iniciativa de se comunicar com outras lideranças ou mais outras lideranças comunicam com você? Tentar buscar essa resposta. Se a pessoa ela é comunicativa ou não, se ela gosta de falar sobre o projeto, se ela tem uma relação com as outras lideranças além do projeto. Tem que fazer perguntas ali que você vai conseguir identificar com qual objetivo a pessoa se comunica ali com as outras frentes, né, em quais momentos, e se tem algum ponto negativo, né, no caso que é a frustração em relação a essa comunicação. E aí, claro, pode mesclar com outras perguntas, né? Por exemplo, se a pessoa se comunica de maneira efetiva fora do projeto, porque às vezes a pessoa pode ser comunicativa no seu dia a dia, mas não sendo trabalho, ou vice-versa, sabe? Aí tem que expandir aqui um pouquinho para além do contexto, trazendo um pouquinho aqui para o pessoal, justamente para ter essa visão do humano, né? A gente está falando aqui de interação humano-computador. Porque assim, a pessoa no trabalho dela, ela não é ela também é influenciada pelo quem ela é no dia a dia. Ela é enquanto pessoa. Então, percebam aqui, olha, aqui esse garoto ele tem 3 irmãos. Então tem uma questão aqui de compartilhar, né, as coisas em casa. Os pais se separaram, né? Tem um padrasto aqui, então tudo isso às vezes influencia na questão do desempenho aqui escolar do aluno, nesse contexto aqui. Então, a gente vai falar de comunicação, às vezes já teve treta lá no projeto, entendeu? Já teve alguma situação que faz com que as pessoas não se comuniquem bem. Ou às vezes ali são pessoas que têm outros empregos além do projeto. Então, a gente tem que sondar tudo isso para que a gente possa, de fato, conhecer o cliente realmente. Perfeito. Então, tem que fazer perguntas abertas e não restritas ao contexto, mas tentar também sondar um pouco ali do pessoal que influencia esse profissional. Professor, Vai falar. eu baixei aquele template que estava lá na Cigar, né? E comecei já até preencher algumas coisinhas. Né? Eu não sei se vai continuar sendo esse ou não. Mas pelo template, dá para ver que é uma coisa mais assim, alto nível, essa questão do persona. Aí, e você falando agora, parece que é mais informações que precisa, né? Porque aqui pelo template tem a questão do perfil do usuário, né? Descrever a média de idade do usuário, produzir suas principais características, né? Eu comecei até a preencher algumas coisinhas aqui, né?
É para dar uma adiantada, né? Aí a ocupação e atribuição, né? Quais as principais ocupações do usuário, né? E suas atribuições do produto. A minha pergunta é, vai seguir esse template aqui ou vai mandar outro template para nós tá elaborando essa questão? Tem esse modelo aí que está no próprio projeto de interface, né? Que ele é mais descritivo. Tem esse outro padrão e tem um outro padrão que eu vou mostrar para vocês. Por que isso? Pra deixar mais livre mesmo, para vocês escolherem qual template vocês querem utilizar, tá? Porque tem várias... Deixa eu só tentar acessar esse link aqui. Tem vários padrões para se definir persona, né? Tem vários formatos, na verdade. Não tem um padrão assim único. Então, você fique à vontade. Olha, por exemplo, esse aqui, eu vou mandar o link para vocês lá no grupo, mas é um gerador de persona, tá? E aí eu vou preenchendo, ó, vou criar minha persona. Aí você preenche seu nome e e-mail. Deixa eu preencher aqui. Criar minha persona. Qual nome você quer dar para sua persona? O nome da minha persona vai ser a Paula. Campo eu preenchi. Será que travou aqui alguma coisa? Deixa eu atualizar. Vocês estão... Paula Matos, deixa eu ver se vai. Como seria Paula Matos? Deixa eu ver. Essa aqui é a Paula. Aí eu avanço. A Paula, ela é uma criança, adolescente, jovem adulto ou um adulto? Vou colocar aqui, um adulto. Onde a Paula vive? Ela vive em São Paulo. Qual a renda familiar? Vou colocar aqui de 6.500 a 10.000. Qual o nível de educação? Ensino superior. Qual o relacionamento? Ela é casada. Aí a bio, tá? Que seria justamente aquela descrição, tá? Seja criativo, o que motiva as decisões, quais são os seus interesses. Vou colocar aqui bem genérico, tá? Só para mostrar para vocês o resultado final. Paula é gerente de projetos, que gosta de conversar com a sua equipe, inclusive sobre coisas pessoais, além do projeto, é compreensível, mas também sabe cobrar quando necessário, tá? Sabe cobrar quando necessário. Aí vou avançando aqui. Qual a profissão? Gerente de projeto. Onde ela trabalha. Vou colocar aqui na empresa XPTO. Tamanho da empresa. Média, responsabilidade. Gerenciar equipes e projetos. Como é mensurado, quais são seus objetivos, realizar
entregas de módulos de software, desafios, a comunicação das pessoas. E a última pergunta: o que a Paula utiliza no seu dia a dia? LinkedIn, Instagram e só. Tá aqui, ó. Ele gera a mini bio, tá? Tem aqui um desenho, né, representativo, o nome da persona e as demais informações, tá? Então, assim, respondendo, vocês podem utilizar um gerador de persona, vocês podem utilizar esse template do Project Interface ou esse outro modelo aqui que eu estou apresentando, tá? Não tem problema nenhum. A ideia é representar um cliente real. Aí vocês podem analisar os modelos que eu estou apresentando para vocês e ver qual que faz mais sentido para o projeto de vocês. Pode falar. Professor, qual é o mínimo de pessoas que a gente tem que entrevistar? Olha, como eu estou pedindo para segunda-feira, vocês não precisam entrevistar. Se conseguir entrevistar, ótimo. Mas como, pelo menos de ontem, tá? Me corrija se eu estiver errado. Eu acho que todo mundo aqui já conversou com o seu público-alvo. Então, assim, o que eu aconselho vocês fazerem? Façam essa persona e vocês validem com alguém mais próximo que tenha conhecimento desse público-alvo. No teu caso, Adriele, tu pode fazer a persona, descrever ela, e depois tu mostra para um professor para ver se faz sentido. Validar com ele se a persona ela é representativa. A não ser que vocês consigam fazer a entrevista, mas aí como eu estou pedindo para segunda, em função do nosso cronograma de aula, eu acho que fica muito em cima. Entendi. Ok? Eu vou passar para vocês aquele link, tá, pessoal? Se vocês encontrarem outro também, podem ficar à vontade para escolher o modelo de vocês, tá? Aí no final a gente junta tudo no projeto de interface. Eu vou apresentar aqui mais um exemplo. Essa persona aqui, olha, da Clara. Clara que tem 38 anos. Essa persona, ela está procurando uma escola para o filho dela. Tá? Então, esse é o objetivo dela, vai ser a jornada dessa persona. Então, assim, a gente define persona com esse contexto, com esse objetivo aqui em mente. Então, qual o comportamento da Clara? Clara é uma pessoa com personalidade forte, que gosta de tomar decisões com base em dados de mercado. Qual a profissão dela? É gestora de vendas em uma empresa e é extremamente ocupada. Então, perceba, é uma característica pessoal dela, mas que vai impactar ali no consumo dela enquanto mãe de um estudante de escola, tá? Situação econômica, dinheiro para ela não é problema, mas ela quer que o ensino seja de qualidade e que ela concorde com a metodologia da instituição, tá? Família, ela tem um marido de 50 anos, aposentado, e um filho de 6 anos chamado Tiago, que acabou de finalizar a pré-escola. Então, provavelmente ela está procurando escola justamente para o Tiago, tá? Qual o desafio? Ela está com dificuldade de entender a metodologia de ensino das escolas e colégios que está pesquisando. Então, veja, essa aqui é uma dificuldade que ela já um desafio que ela enfrenta. Então, se eu for procurar uma escola para ela, intermediar, se eu for o diretor de uma escola, eu tenho que deixar bem clara qual é a minha metodologia. É Montessori, educação personalizada. Eu tenho que deixar isso bem claro, né? Que é muito que as escolas fazem hoje em dia, né? Elas deixam sempre associado a propaganda da escola com a metodologia de ensino, né? Principalmente educação infantil, fundamental 1, particular.
principal objetivo dela é matricular o filho em uma instituição de ensino de qualidade que auxilie em sua formação moral e o prepara para o mercado de trabalho no futuro, tá? Então, essa pessoa aqui provavelmente vai ser visada por um diretor de escola, né, que tem os pais enquanto clientes reais, tá? Alguma dúvida aqui, pessoal, em relação à persona? Eu falei da entrevista, né? Aí, não estou falando da disciplina, mas assim, uma outra maneira é trabalhar com base de dados, né? De vez em quando a gente ouve assim, olha, que a base de usuários desse e-mail foi vendida, né? E aí, se lá tiver informações, por exemplo, média de idade, algum padrão ou outro de comportamento, a gente vê direto, né? A gente está falando alguma coisa ou pesquisando na internet, você entra no Instagram, tá lá a propaganda direcionada, né? Tô pesquisando uma camisa, você entra no Instagram, aparecem 3 propagandas ali de empresa de camisa. Então, eles acabam fazendo... Não é bem desenhando a persona, mas eles têm dados que permitem com que eles vejam esse cliente real, né? Padrão de consumo, padrão de idade, média de idade, e por aí vai, tá? Então, é uma técnica muito útil para que a gente possa projetar nossas soluções centradas nesse usuário, tá? E aí, o fato de você ter se você entrevistar, se você tem uma persona que você possa se comunicar, ajuda, porque no final a gente vai precisar validar a experiência do usuário, tá, pessoal? Então, assim, quem puder, já me contradizendo, desculpa, mas quem puder falar com alguém, tá? Nem que seja ali para segunda-feira, né, pela manhã, pela tarde, conversar, para fazer essa entrevista, é bom, tá? Quem não conseguir não tem problema, mas por quê? Essa persona, essa pessoa que vocês entrevistarem para definir a persona, já pode ser a mesma que vai realizar a avaliação de experiência do usuário. Se por acaso a gente não conseguir, aí a gente faz internamente na disciplina, tá? Como a gente tinha combinado ontem. Beleza? Dúvidas? Bom, então vou passar para vocês aqui esse link. E agora vamos falar um pouquinho sobre o próximo assunto da aula, que vai ser justamente MVP, tá? Aqui. Bom, pessoal, depois de definir a persona, você já tem em mente qual vai ser o produto derivado da pesquisa de vocês, o que vai resultar. Vocês vão começar a pensar e consolidar essa persona. E aí, a ideia é que a gente projete um produto, né, ou um mínimo produto ali, né, para que a gente possa validar com esse cliente potencial, tá? Então, eu vou falar um pouquinho do que é um MVP, qual a importância de se fazer um MVP, como a gente identifica e valida um MVP, e também trazer aqui alguns exemplos para que a gente possa aplicar aqui na nossa disciplina. Bom, quando a gente fala de desenvolvimento de software e de computação, que é a nossa área, a gente trabalha com MVP, assim, né? O MVP ele é um conceito bem amplo, se aplica em vários mercados. Então, muito do que a gente vai ver aqui enquanto propósito também se aplica em outros mercados, tá? Mas a ideia é a gente minimizar desperdício. Ao invés de eu contratar uma equipe para desenvolver, começar a pagar salário, alugar espaço, pagar internet, etc., eu tenho que
economizar esse recurso, utilizar de maneira consciente, para que eu possa, primeiramente, validar se aquele produto é viável ou não, né? Aquela ideia de produto. Então, qual é o objetivo aqui do MVP? É justamente testar uma hipótese. Eu acho que se eu utilizar a narrativa, o ensino de engenharia de software vai ser mais imersivo. A gamificação vai ser mais efetiva. Isso é uma hipótese, né? E a pesquisa de vocês fizeram na disciplina da professora Viviane, tem várias hipóteses que vocês precisam validar. E aqui, nesse sentido, a gente quer validar justamente se o produto ele vai atender a essa persona, esse público-alvo de vocês, né? Então, a ideia é testar essas hipóteses e obter feedback dos usuários com um custo mínimo. Então, vocês não vão gastar muito tempo, até tempo, tá, pessoal? Quando a gente fala aqui de investimento, para que a gente possa obter um feedback ali. Também reduzir risco de investimento em projetos que podem não atender a necessidade do usuário. Eu não vou passar ali 3 meses me dedicando para criar um produto que depois o usuário vai falar, mas eu não gostei desse layout aqui. Eu podia ter pegado esse feedback antes, né? Então, o MVP ele foca na entrega contínua de valor aos usuários, parecido ali com as abordagens ágeis. Busca identificar requisitos mínimos para lançar uma versão inicial do produto. Definir métricas-chave para avaliar o sucesso ou fracasso do MVP. Antes de levar o MVP, pessoal, para o usuário, eu preciso definir justamente essas métricas e vão medir se o usuário vai estar satisfeito ou não. Eu não posso simplesmente criar um MVP, entregar na mão do usuário e não saber como analisar esse feedback dele, tá? Gerar time to market, né, o tempo para lançar no mercado, com o menor nível de incerteza possível. Se eu faço um MVP e eu entrego esse MVP para o meu usuário, coleto ali um feedback, quando eu for lançar o produto mesmo, eu vou ter menos receio dele não ser aceito. Eu já vou conhecer ali um pouco daquela experiência do usuário com aquele produto. E o MVP geralmente é utilizado para criar produtos inovadores, que é o caso de vocês, né? A gente está falando aqui de uma pesquisa acadêmica, a gente está falando de inovação científica. Mas a gente não tem certeza se vai ter público-alvo, né, usuários, e se vai ter sucesso. E aí, aquilo que eu falei, não vale passar ali 2 anos, né, investindo para saber se vai ter sucesso ou não. Eu preciso desse feedback imediato. Bom, a solução é implementar um produto mais simples, com requisitos mínimos, mais suficiente para testar a viabilidade e se a gente vai continuar investindo ou não nesse produto. E aí, esse é justamente o produto mínimo viável, né? A sigla em inglês é MVP, que o objetivo é testar uma hipótese de negócio. O MVP, pessoal, ele não é um produto pronto. É aquilo que eu estava falando para vocês na aula de ontem, que vocês não precisam ter algo completo. Por exemplo, o Fábio, eu quero fazer um dashboard. Ele não precisa criar um dashboard para poder validar nesse momento. Ele pode pegar exemplo de dashboard. Olha, eu quero um painel que seja mais ou menos essa disposição aqui. Aqui eu vou mostrar um gráfico do tipo radar, aqui eu vou mostrar esse outro tipo de gráfico para poder fazer análise. Então, eu posso testar também a ideia em si. Então, ele não é necessariamente produto pronto, até pelo tempo que eu preciso para lançar e testar o MVP. Ele tem que ter o quê? Características mínimas para que os consumidores em situações reais consumam ele, façam esse teste de consumo. Então, é uma metodologia que tem melhorias contínuas, incrementais, vão ter ciclos ali de melhoria. Então, quando eu rodo um MVP, o ideal é que após aplicar numa rodada, eu pegue esse feedback, faça ajustes e coloque numa nova rodada, tá? Infelizmente, a gente não tem tempo na disciplina, mas se vocês quiserem prototipar, trabalhar com um MVP em um outro momento, saibam ali que não é uma única rodada. Eu não levo para o usuário uma única vez, ele vai me dar o feedback e pronto. Só levo ali já depois que eu investi tempo e dinheiro nele e recurso.
Caso haja algum erro ou algum atributo de funcionalidade desenvolvida que não atenda a demanda do mercado, a gente vai corrigir nas próximas versões, tá? E aí volta a prancheta, cria novo MVP para ir fazendo essa melhoria contínua e vai para o novo ciclo incremental de desenvolvimento e teste. Então, assim, pessoal, quando se fala de MVP, não é como esse primeiro cenário aqui. Ah, eu tenho uma roda, agora eu tenho duas, e um eixo, agora eu tenho a carcaça, agora eu tenho um carro completo. Por quê? Eu não sei o que eu vou entregar para o meu cliente aqui, é um produto inovador. Eu sei qual é o feedback do meu cliente. Eu não sei, assim, que a cada rodada eu vou ter que construir um carro, porque eu não sei se é essa necessidade do meu cliente. Nesse mesmo contexto aqui desse exemplo, poderia ser algo assim, olha, eu sei que meu cliente quer se locomover. Aí eu levo lá para o meu cliente, olha, tá aqui um dispositivo que tem rodinhas que vai ajudar você a se locomover mais rápido. Ah, não gostei, não tem segurança. Tá bom, então aqui tem uma barra para você se segurar, um guidão, um patinete. Ah, melhorou, mas ainda não é isso, eu quero conforto, eu quero poder sentar. Beleza, tem aqui um banquinho agora para você, e aí você tem aqui um mecanismo que vai ajudar você a transformar a sua energia aqui em velocidade. Eu gostei, mas ainda é muito lento, eu tenho que atravessar a cidade. Ó, vamos colocar aqui um motor. Ah, tá bacana ainda, mas poderia ser mais confortável, mais seguro. Ah, agora eu gostei. Então, aqui no início eu não sabia que o meu cliente necessitava de um carro. Eu sabia que ele tinha necessidade, tinha o problema de locomoção. Então, eu executei aqui 5 ciclos de MVP, de prototipação, para que eu pudesse chegar no produto que satisfizesse o meu cliente, tá? Então, essa analogia que se faz em relação ao MVP. Então, eu até falei acho que foi no do César, eu falei assim, olha, a gente pode apresentar um relatório sobre badges e meios de comunicação, mas o produto final pode ainda não ser esse. Pode ser um framework que ajude a outros gerentes de projeto identificar ruídos de comunicação e trabalhar a intervenção. Como é que a gente vai saber disso? Quando a gente levar para campo e validar esses protótipos com o nosso público-alvo, tá? A gente vai coletar esse feedback. Bom, e o MVP é bastante utilizado por startups para entender o porquê, o significado e comportamento da sua clientela, detectar falhas nos produtos antes de lançar para poder realizar eventuais ajustes e ir para campo, né, pessoal? Fazer essa troca com o ambiente externo, com os clientes em potenciais. Com certeza, vocês estão no mestrado, né, são da área de computação, vocês já tiveram contato com alguém, algum desenvolvedor, não sei se vocês mesmos, que falou assim, olha, eu tive a ideia de um produto, eu tive a ideia de um aplicativo, de um software, vai dar bom, eu vou fazer aqui e vou lançar no mercado, vai dar certo. A pessoa ter essa pretensão de lançar um produto ou um serviço sem nem ter ido para campo, sem nem ter conhecimento de mercado, sem nem ter conversado com o cliente. Vai funcionar? Olha, seria muito raro se funcionasse. Possivelmente não. Eu tenho que ter esse contato com o meu público-alvo, com o meu ambiente externo. Para saber qual o preço praticado, quanto eles estão dispostos a pagar, se o produto é inovador, se não já existe esse produto ali no mercado. E aí, quando eu vou criar meu MVP, eu posso utilizar esse método Lean Startup, que justamente tem esse ciclo. Eu construo, eu vou medir e eu vou aprender, tá? Então, tive uma ideia, vou construir o MVP, vou coletar dados para medir, aprendo e vou refinando a minha ideia nesse ciclo aqui. Então, eu construo o MVP, eu vou medir a partir de dados e vou aprender e refinar a minha ideia.
e aí até que eu chegue e valide meu aprendizado. Uma coisa é eu falar assim, olha, eu acho que as pessoas vão usar esse aplicativo aqui. Outra coisa é eu ter certeza, olha, eu entrevistei 20 usuários, 18 acharam interessante e estarem dispostos a consumir pelo valor tal, eu validei uma aprendizagem e medi. Esse aprendizado validado, ele pode levar a 3 decisões. O primeiro deu tudo certo, tá, pessoal? O teste foi bem sucedido, então a gente fala que é market fit, encaixou para o mercado, né? Serviu ali para o mercado. Posso investir mais recursos, investir mais tempo para criar um produto mais robusto. Ou pode ser um outro cenário. Eu preciso de mais testes, eu preciso de mais rodadas com MVP, preciso alterar os requisitos, eu preciso melhorar aqui algumas coisas para que eu possa fazer um novo teste. Ou, pessoal, pode ser a decisão de que, olha, já rodei vários testes, falhou, e aí é melhor desistir do empreendimento, tá? O MVP, ele não é para mim testar até dar certo. Às vezes a resposta do MVP, o feedback é justamente esse, olha, esse produto ele não vai ser útil para o mercado. O mercado não precisa dele, meu público-alvo não precisa dele, então melhor é desistir. E o prejuízo vai ser menor do que se eu tivesse investido mais tempo ou recurso ali naquele empreendimento, tá? E aí, pessoal, eu vou colocar aqui alguns exemplos, eu acho que eles são bem interessantes e vão ajudar vocês ali a entenderem essa pegada de MVP. E aí no final da aula a gente faz alinhamentos para a pesquisa de vocês. O primeiro case é da Zappos. A Zappos foi uma das primeiras empresas a vender online, tentar vender online sapatos nos Estados Unidos, em 99. Ali a gente está falando de uma internet bem embrionária. O que o fundador fez? Ele foi em lojas de sapatos, visitando uma a uma, fotografou ali os sapatos, né, os pares de sapatos, para colocar na página web, né, o HTML simples ali. E aí os clientes poderiam acessar essa página HTML e escolher qual sapato que comprar. Aqui é um print, né, de como era essa página ali embrionária. E aí bem anos 90, 2000, né, a virada de 90 para 2000. Um site bastante poluído aqui, com um menu clássico aqui, tá? Esses hiperlinks também. E aí mas o processo ali por trás, pessoal, era manual. Ele queria só validar a ideia de negócio. Então ele batia a foto do calçado e a pessoa falava, olha, eu quero comprar esse tênis. Aí ele falava, beleza, aqui você pode pagar via cartão. Não tinha, né, API de pagamento de cartão. E aí ele pegava e ia na loja física, comprava o sapato e fazia a entrega, né, intermediava a entrega. Com esse MVP, lembrando lá, 99, tá, pessoal? O dono das apps conseguiu validar de forma rápida e barata a sua hipótese inicial. Qual era a hipótese dele? As pessoas estão dispostas a comprar as coisas na internet. No caso dele, sapato, né? Então, existe esse nicho, existe esse mercado. Era isso que ele queria validar. E aí, ele sendo um dos pioneiros nesse mercado de web commerce, né, de vendas online, anos mais tarde, a Zappos foi adquirida pela Amazon por mais de $1 bilhão. Olha só, né, o quão ele aprendeu com esse MVP dele e saiu na vanguarda desse mercado. E esse aqui é a interface atual das Zappos e aí essa venda aí bilionária, né, para a Amazon, esse mercado que foi um dos primeiros a surgir e se consolidou, consequentemente também foi um dos primeiros a se consolidar. Esse daqui eu já pude acompanhar, tá, pessoal? Eu acho que eu estava no IFPA, né? Eu ia falar Cefet, mas ia entregar mais a idade. Eu estava no Cefet. E aí foi assim que surgiu comercialmente a ideia de computação na nuvem. Então, o Dropbox, que foi um dos pioneiros aí em sistema de compartilhamento na nuvem, quando eles criaram o MVP deles, ele fez um vídeo de 3 minutos explicando como utilizar o sistema. E basicamente gravou a tela dele e enviou esse vídeo.
Esse vídeo viralizou, né, e aumentou o interesse de usuários iniciantes, early adopters, né, adotantes iniciais, que se dispunham a testar o produto. Hoje a gente também tem muito disso, né? Tem aqui um produto, quem quer testar, né, o produto. Aqui é um print do vídeo, então ele mostrava aqui, olha, tá aqui a minha pasta na nuvem, eu coloquei a foto aqui de um ornitorrinco. Aí ele abria a foto, aí dava o checkzinho aqui, né, de que foi upado. Aí depois ele abria a foto e alterava ela, fazia um X aqui nesse ornitorrinco desenhado, e aí ele mostrava a sincronização ali com a nuvem desse arquivo dele, tá? Lembrando, isso daqui foi um dos primeiros aplicativos de armazenamento em nuvem, né? Então, tudo novidade. E aí chamou muita atenção a maneira que ele divulgou. E o caso da EasyTax, talvez algum de vocês já tenham ouvido, mas o Thales Gomes, que é o criador da EasyTax, ele teve a ideia, reza a lenda, né? Ele escreveu no livro dele, quando ele precisava pegar um táxi no dia de chuva ali no Rio de Janeiro. Ele, pô, porque eu quero um táxi, mas eu não consigo pegar um táxi. E aí, em algum lugar deve ter vários taxistas parados, né? Então, ele teve esse insight. O que que ele fez, então? Ele montou um formulário em um blog, né? Na época do blog aí também, que pegava o nome, e-mail, endereço de onde a pessoa queria partir e o destino, além de alguma referência, como, por exemplo, a cor da camisa. Eu estou de camisa azul, eu estou aqui na rua 15 de novembro e quero um táxi para o terminal rodoviário. E aí, preenchia isso, o Thales recebia essa notificação ali no painel administrativo do blog, e ele ligava para o taxista e falava, olha, que era uma corrida para o terminal rodoviário, meu nome é tal e eu estou de camisa azul, né? Ou para a pessoa tal, né? Se fosse mulher, né? Tem uma conhecida minha tal. Então, e ele colocava aqui a localização no Google Maps para poder justamente ver. Tinha uma opção na época, táxi ao redor, mas também você pode ver o tempo, né? O tempo estimativa de tempo de um ponto para o outro para poder avisar para a pessoa: olha, o táxi está indo te buscar, ele vai demorar 10 minutos para chegar até aí. Então, todo o processo ali por trás era ele que executava. Falava qual era a placa, né? E a estimativa de espera. E aí, em 2011, apenas 4% da população tinha smartphone. Esse case dele aqui é legal, que é bem completo, porque eu li esse livro dele, ele passou por várias barreiras. Só 4% da população brasileira tinha smartphone. Os taxistas não tinham smartphone. Aí, o que que ele fez? Ele comprou, ele fez um acordo, né, com a operadora, ele comprou, acho que foram, não lembro de cabeça, mas foram 100 celulares, vamos supor, e distribuiu para os taxistas do Rio de Janeiro ali, já com internet 3G e já com o aplicativo da EasyTax instalado, para poder convencer. Foi 1.000, ó, aqui, 1.000 aparelhos já com 3G e com o aplicativo instalado. E aí, né, o resto da história, a EasyTax está em vários países do mundo, né, e foi uma das pioneiras ali, depois veio o Uber, né, e 99, várias outras, nesse mesmo nicho, tá bom? Bom, e quem deve usar MVP, né? Não é exclusivo para startup, mas qualquer organização, qualquer pessoa que tenha incerteza, que queira validar a ideia de um produto, né? Quer lançar um produto que seja muito caro ou que leve muito tempo, que é o caso de vocês, né? Mestrado, ou que tem muito tempo, né? Olha, eu não posso esperar um ano para poder ter certeza se de fato é esse produto da minha pesquisa, eu preciso validar o quanto antes. Então, é quem tem esses riscos e incertezas ao lançar algo. Quando eu não devo usar MVP? Quando o mercado for muito estável, né, e conhecido. Eu já conheço meu público-alvo, já é mais seguro aqui. Exemplo, padaria. Não tenho muito assim o que inovar, né? Se eu quero simplesmente abrir uma padaria, né? Tem todo um histórico aí que eu posso seguir, já tem um mercado mais estável.
Em sistema críticos também não se faz MVP, né, como o sistema de hospital, coisas mais graves assim, porque pode ter consequência de risco de vida humana. Bom, então, qual é a diferença entre MVP e prototipação? Prototipação é bastante conhecido na engenharia de software e é utilizado principalmente para listar e validar requisitos, mas não necessariamente são sistemas mínimos, tá? Porque um protótipo ele pode ter várias funcionalidades. O MVP ele vai mais nessa ideia de consolidar, né, de validar ideias. Protótipos não necessariamente são implementados para testar a viabilidade junto a seus usuários finais e também não são produtos, né? Aí, uma dúvida, né? O MVP é um produto de baixa qualidade, ela tem que ter uma qualidade adequada para poder validar a hipótese. Então, não nem ser de muita qualidade, né? Porque isso leva tempo e consome recursos, mas não com uma qualidade tão ruim que atrapalhe essa validação de ideia de negócio. Tá? Tem que ter aí esse meio termo, esse bom senso. Se for software, né? Não precisa ser um código otimizado, é apenas necessário para iniciar o ciclo de construir, medir e aprender. Aqui eu vou passar mais rápido, pessoal, porque a gente não vai ter tempo de fazer. Mas quando eu vou testar um MVP, eu posso fazer um teste do tipo AB, um teste dividido aí, onde eu faria duas versões ou mais, né? Poderia ser um teste ABC ou mais, do meu produto, para testar justamente diferentes recepções do meu usuário. Então, são versões que são bem parecidas, mas tem algum recurso ali, um requisito único alterado, que é o que, de fato, é o meu alvo de avaliação. Principalmente isso aqui para software, tá? Não é muito o caso do produto de vocês. Então, geralmente se aplica a interface do usuário, layout, cores. Então, a gente cria uma versão de controle, que é a original, e uma versão de tratamento, que é do novo requisito. E verifica qual é a taxa de conversão para medir o desempenho nas versões. E aí a gente compara os resultados para ver qual é aquele que desperta e engaja mais os usuários. E aqui a ideia é que eu trabalho com amostra aleatória. Então, eu tenho um grupo de 10 usuários. Eu aleatoriamente sorteio quem vai consumir a versão A e a versão B. E aí tem toda aquela questão que eu falei para vocês, tamanho de amostra, se eu estou querendo trabalhar no mercado, eu preciso de uma amostra significativa para poder desenhar bem minha persona ou validar meu produto. Definir quantos clientes vão ser testadores aqui, para ter uma conclusão confiável ao final. E trabalhar até com relevância estatística dessa amostragem. Isso para garantir a confiabilidade dos resultados e tomada de decisões. Então, vamos supor que a taxa de conversão de clientes seja de 1% e que a gente quer verificar se o tratamento introduz um ganho mínimo de 10%. Aqui é um exemplo maior, tá, pessoal? Mais para startup mesmo. Então, o grupo de controle de tratamento deve possuir no mínimo 200 mil clientes para cada um, para que o resultado tenha relevância estatística, considerando o nível de confiabilidade de 95%. Então, se após 200 mil acessos numa determinada versão de um site, a versão B aumentar mais a conversão em 10% e ter 95% de certeza, que isso é causado pelo tratamento em si aplicado, tá? Eu vou ter essa certeza, vou poder afirmar isso com certeza. Caso contrário, a versão B não atingir esses ganhos, a gente pode dizer que o teste AB falhou. Deixa eu mostrar aqui o exemplo para vocês. Aqui é a landing page. Aqui é o da persona que eu já falei para vocês, tá? Aqui, esse exemplo que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho aqui duas páginas para poder baixar um e-book. Aqui eu tenho uma disposição, onde eu coloco aqui uma imagem, tipo um infográfico. E aqui eu coloquei como se fosse um livro, né? Um livro aqui com um efeito 3D.
Essa aqui é a funcionalidade que eu quero testar. Percebam que todo o resto da página é igual. Tá? O título, essa lateral, essa outra lateral. O que eu mudei foi justamente só essa imagem aqui de centro. Aí eu quero ver qual é que tem maior conversão de usuários. Se aqueles que vão fazer todo o fluxo no sistema estão aqui no meu teste A, imagem do infográfico, ou na página B, né, que é a imagem do e-book. Então, olha, aqui teve uma conversão de 35%, aqui de 38%, e aquilo que se converteu em download do e-book foi a versão B. Então, teve um aumento de 9,28% nas conversões, né? Caso que o objetivo era fazer com que a pessoa preenchesse o e-mail dela e baixasse esse infográfico, tá? Então, se você estivesse envolvendo o sistema, ou se, no caso de vocês, né, o do César, a gente acabou de falar, olha, você prefere um relatório ou você prefere um framework, o AB? Aí a gente ia colocar para um grupo amostra aleatória para poder consumir, para ver quem tinha mais conversão, né? Se era o A ou o B. Bom, esses feedbacks eles têm que servir de base para a melhoria contínua desse produto, tá? Desse mínimo produto viável, até que a gente chegue nessa conclusão, ele é viável ou ele não é viável, tá? Essa é a decisão que a gente tem que chegar. A gente fala de MVP. E aí, só para fechar mais alguns cases. O próprio Facebook, quem assistiu o filme aí da rede social, foi testada, né, dentro do campus de Harvard, da Universidade de Harvard, e eles fizeram meio que esse teste de campo. Aqui é um exemplo, né, de como era o Facebook ali em Harvard. E lá nos Estados Unidos eles têm aquela questão do livro dos formandos, né? Tem um livro, um anuário que eles fazem dos estudantes. E a ideia inicial dele era essa, de fazer um anuário, esses livros aí na rede. Então tinha a foto das pessoas e tinha as informações básicas. E aí foi evoluindo até chegar nessa ideia de rede social, com interações, troca de mensagens, tá? E aí até hoje, o que os engenheiros do Facebook propõem, eles não lançam diretamente para os usuários reais. Eles comparam, fazendo principalmente esse teste AB, vão fazendo pequenas modificações para que, de maneira aleatória, alguns usuários consumam e eles tomem decisões. Então, até na página do Facebook tem uma área lá para desenvolvedores, né? E lá você pode se candidatar para fazer esse teste AB, por exemplo, dentre outros testes. A Netflix também trabalha muito com isso. Quando ela vai testar uma funcionalidade, ela lança como experimento. Ela coloca lá no aplicativo para um grupo aleatório de usuários, tá? Que é o teste AB. E aí verifica se vai converter ou não, se as pessoas vão utilizar aquele recurso. Tinha um que eu não lembro se ainda tá ainda, que ela fala assim, que é tipo uma interrogação, né? E aí você clica lá, ela vai sugerir algum conteúdo. Então aqui no início, olha, ele tinha, também não sei se ainda tem, tá, pessoal? Não tô conseguindo assistir muito. Mas ele mostrava assim, olha, isso daqui é top 1 na Alemanha, isso daqui é o mais assistido no Brasil. Ele colocava por país para você poder se sentir motivado a assistir. E várias outras funcionalidades que aparece, você utiliza uma vez ou outra e depois desaparece. O que é isso? É teste AB. Se desapareceu é porque não converteu, né? Os usuários não utilizaram muito ali e aí eles pegam e retiram. O Microsoft Bing também, ele trabalhou com esse tipo de experimento. E aqui, por exemplo, aqui é uma das primeiras versões do Bing. Ele trouxe aqui o símbolo da Microsoft, colocou aqui em cima. E depois foi mudando, olha, eles já deram uma enxugada, colocaram aqui logo versão branca, deram uma mudada aqui nos ícones também.
Tudo isso é com base nesse tipo de teste. E o próprio iPhone também, o iPhone 1, ele não tinha funções básicas, ele possuía só, aliás, algumas funções básicas. Porque quando lançaram ele, já tinha uma ideia de que ia ter o 2, né? E por aí vai. Então, eles já guardaram funcionalidades para a próxima versão. Para gerar justamente essa ideia de ansiedade nos clientes para que eles esperassem a próxima versão, né? E até hoje a gente tem aí iPhone 15, né? Acho que está no 15, que às vezes muda pouca coisa de uma versão para outra. E o que muda já é a funcionalidade que tem nos outros smartphones. Então, tudo isso é essa gerência para que a gente possa estar coletando esse feedback de mercado ou, no caso aqui, estratégia de mercado. Tá bom? Então, é isso, pessoal. O que eu quero mostrar aqui nessa aula para vocês de MVP é justamente essa necessidade da gente poder validar ideias com o cliente, de coletar esse feedback, de fazer ajustes, a gente possa ter certeza que aquele produto é adequado para aquele público-alvo, para aquela persona, que é o que a gente vai fazer na disciplina. Vai definir a persona, conhecer essa persona para que a gente possa verificar se esse produto que vocês estão propondo, ele vai de fato atender a necessidade dessa pessoa ou não. A gente vai tentar coletar até o final da disciplina, tá bom? Dúvidas, pessoal? Vamos conversar sobre o protótipo de vocês. Na aula de ontem a gente chegou a falar um pouquinho sobre o produto, que seria o produto de cada um. Aí eu queria saber se vocês têm dúvida em relação a esse protótipo. O que vocês têm que fazer e entregar para a disciplina? Eu tenho dúvidas, professor. Pode falar. Assim, eu ainda não consegui, assim, imaginar qual seria o meu produto. Eu teria que desenvolver telas, eu teria que fazer tipo como se fosse um chat GPT, alguma coisa assim, no meu caso. Isso, no seu caso, a gente pode criar uma instância, ou a gente pode criar uma instância. Deixa eu pensar aqui. A gente pode aproveitar essa semana para criar a instância. A gente pode fazer ou testar a versão grátis ainda. Entendi. Por exemplo, o que dá para tu fazer é pegar a dissertação da Paula, lá sobre narrativa gamificada, e enviar para o GPT, e aí ele lê a tese, fazer alguns testes. Me dê um exemplo de como aplicar esse framework, esse IHC. Dê um exemplo de narrativa. Ah, sim. Eu pensei que eu teria que criar telas assim parecidas com o ChatGPT, alguma coisa nesse sentido, mas já só, no caso, precisaria só fazer esses testes mesmo. Isso. Ah, tá. Printar os testes. Ah, sim. Tá. Ah, entendi. Tá bom. Essa semana, deixa eu... Ah, não. Semana que vem tá cheio de banca de TCC. Mas a gente vai conversando pra gente poder criar esse protótipo aí. Tá bom. Mas basicamente é fazer a submissão da tese, que é a fonte ali que vai explicar o framework narrativo. E aí, a partir dali, a gente tentar já instanciar. Porque aí é até bom a gente fazer dessa forma, porque tu pode identificar quais são as limitações. Olha, aqui ele não respondeu bem. Aí depois a gente testa com a versão paga. Tá bom. Já pode aproveitar esse protótipo para poder ver quais são as limitações da versão grátis, para a gente poder ajustar no... Ah, sim. É uma boa mesmo.
Alguém mais, pessoal? Professor, como eu ainda não vasculhei aqui, eu não tenho ideia de como vai ser a apresentação, no caso, né? Mas eu imagino que deve ter algo executável, tem que demonstrar. Tem alguma padronização que eu tenha que seguir, algum método mínimo que eu tenha lá para mostrar um dashboard, ou algo já estabelecido? Não. No teu caso do dashboard, tu pode pegar dashboard de exemplos. Sim. O que tu pode fazer? Tu pode listar quais informações tu pretende trabalhar, tá? Não precisa ser reais, mas como, por exemplo, assim, faculdade de História, número de alunos que evadiram, e aí um detalhamento dessas evasão. Motivos da evasão, arrumei um emprego, tive dificuldades no curso. E aí, qual é o melhor gráfico para poder representar esse tipo de situação? É um gráfico do tipo radar, por exemplo. Aí tu pode trazer um gráfico do tipo radar. Não criar, entendeu? Tu pode trazer uma inspiração. Ou, por exemplo, de artigo que tu leu, que trabalha da evasão escolar e tem uma boa visualização de dados. Entendi. Eu posso usar uma que alguém já usou e foi um bom desempenho, no caso. Exatamente. Entendi. Porque a ideia, no caso aqui da disciplina, seria mais ou menos assim: você chegar para um diretor e falar assim: olha, se você tivesse esse tipo de visualização para detalhar o motivo da evasão, ajudaria? Então, não precisa ser aplicado nesse momento na tua pesquisa. É mais validar a ideia, o conceito. Entendi. Um esquemático, né? Exatamente. Esquemático. Entendi. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? No teu caso, Fábio, a gente pode ver ali se no Canva tem. No Canva, se tem exemplo de algum gráfico. Eu acho que tem até gráficos editáveis ali. A gente pode fazer uma representação no Canva. Vou tentar dar uma olhada lá, professor. Já utilizou o Canva? Já. Já? Pois é, lá tem elemento gráfico. Pode colocar gráfico, que tem vários gráficos lá. Aí quando tu seleciona, tu pode até editar eles. Ok. Alguém mais, pessoal? Então, pessoal, se não tiver mais nenhuma dúvida, eu vou parando aqui a gravação. O que eu vou fazer? Eu vou mandar para vocês exemplos de personas, de modelos, tá? Vocês escolhem. E eu vou enviar para vocês também exemplos de como ficar o projeto de interface de algumas ofertas passadas, para vocês terem essa ideia, tá? Mas, por exemplo, tiveram colegas que fizeram apresentação de slide, construindo no próprio PowerPoint, assim, os seus protótipos, exemplos de relatórios enquanto produto. Aí eu vou selecionar aqui uns 2 ou 3 para eu mandar no grupo para vocês verem o que as pessoas apresentam e qual o resultado da disciplina. Beleza? Ok, professor. Vamos aguardar. Então é isso, pessoal. Vou finalizar aqui a gravação. E eu vou encaminhar para vocês esse link de criar personas e também esses exemplos que eu mencionei. Tá bom?